Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu agradeço estarem aqui. Pelo que eu vi, eu deveria ter, de alguma maneira, divulgado melhor a nossa aula de hoje. Não tivemos muita adesão, né? Mas eu creio que seja muito importante essa aula, porque ela é praticamente a nossa última aula, né? Não sei se vocês já acompanharam, mas eu fiz a correção dos últimos trabalhos e hoje eu acabei de lançar no Moodle, vou aqui compartilhar, a nossa última avaliação assim regular, né? Que é uma provazinha com 6 questões. Então, antes de começar, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, compartilhar aqui com vocês, vamos mostrar. Eu tenho que desativar a edição aqui e mostrar para vocês que aqui na 7ª semana a gente tem agora a nossa aula assíncrona, né? E depois a gente tem aqui, nem está aparecendo aqui, vou até... A gente tem aqui essas duas atividades aqui, que é autoavaliação e avaliação individual. Por quê? Porque as nossas atividades somaram até agora 70 pontos. E com essa avaliação individual, que vai valer 30 pontos, uma provinha fechada, mas assim com um nível de leitura razoável, a gente vai ter aí, como eu posso dizer, os outros 30 pontos para formar os 100, né, necessários para aprovação. Né? Bom, a minha internet está bem ruim hoje, não sei porquê, mas eu acho que vocês estão me entendendo bem. Na verdade, eu acho que não é nem a internet, é o próprio Moodle, né, que não está facilitando. Então, a autoavaliação é um formulário para vocês preencherem que vai ser levado em conta para semana que vem a gente ter a avaliação de recuperação e a final, onde eu vou fazer uma revisão e a partir dessa revisão eu vou basicamente aplicar uma prova final que vai valer de 0 a 100 pontos para aqueles que não conseguiram atingir a nota necessária e vai ser feita uma média, né, aritmética entre o que você fez antes e o que você fez ao final. Enfim, tem outros critérios porque essa prova é uma prova final e de segunda chamada, porque também, se a pessoa não conseguiu fazer nada até então, ela pode requerer como segunda chamada e valer também ainda para a pessoa conseguir concluir. É uma estratégia que a gente costuma fazer nos cursos EAD, né? Eu já tenho alguma certa experiência em curso EAD, e aí eu costumo fazer isso porque, enfim, eu não quero prejudicar ninguém, mas a gente não pode também criar pontos onde não tem nada, né? Então, aqui a autoavaliação, né? Esse formulário que vocês vão preencher, que eu vou levar em conta, né? Nas suas motivações, inclusive, se vocês quiserem motivar falando que quer considerar essa avaliação final como uma segunda chamada, eu vou levar em conta isso, tá? E tem outras coisas lá que vocês também vão conferir. E aqui na avaliação individual, é uma prova. Vou tentar fazer a leitura da prova, mas do jeito que está lento aqui, eu nem sei se vou conseguir, mas vamos ver aqui. E é uma prova com 6 questões, que vai abordar já questões desde o início da nossa disciplina, sobre Pitágoras, Platão, Aristóteles, até a aula de hoje, que é uma aula sobre dataísmo em Shoshana Zuboff. Então, a aula de hoje, na verdade, vai ser uma aula mais simples, eu acho que vai ser mais rápida, né? Mas eu quero, antes da aula, também ter um momento de apontar algumas coisas que eu acho que são importantes para auxiliarem na prova, né? Porque a prova, acho que ela abriu aqui, vou botar aqui a pré-visualização para ver como é que fica. Cada questão vale 6 pontos, então 5 questões valem 30 pontos, né? Então, olha só, aqui é a navegação do questionário. Essa primeira questão é a questão mais longa, né? Tem um texto longo e tal. E, basicamente, o que a prova vai ter é quase todas as questões são sobre a questão falsa. Então, eu fiz isso porque eu acho que é mais fácil para vocês acharem uma resposta do que é fácil, lendo e entendendo o que é verdadeiro. Então, a maioria das coisas são verdadeiras, mas vai ter uma pegadinha ali que é falsa, né?
somente a última questão, que acho que elas vão vir embaralhadas para você, que é uma questão verdadeira, assim, né? Que é a questão mais simples, na verdade, tá vendo? As outras questões, elas são bem mais longas e tal. Então, depois eu posso ler também, fazer a leitura, se vocês quiserem, ou se vocês já quiserem ir acessando, fazendo, enfim, pode ter alguma coisa que eu possa também melhorar dentro dos parâmetros da prova em si, né? Mas então vamos aqui agora ao que eu havia ponderado aqui com vocês, que seria fazer primeiramente uma pequena digressão, eu diria assim, sobre questões existencialistas, humanistas e pós-humanistas, né? Vou colocar aqui existencialistas, humanistas e pós-humanistas. Por quê? Bom, basicamente é o seguinte, eu vou explicar para vocês que esses filósofos, eles representam uma contextualização importante da passagem da modernidade para a pós-modernidade, né? A gente está já estudando filósofos contemporâneos, mas é importante a gente enfatizar isso, que é o seguinte, né? Primeiro eu vou falar de Kierkegaard, que é considerado o avô do existencialismo, foi filósofo que eu estudei no mestrado, e ele é um pensador da existência, o pensador existencial, que vai colocar que a individualidade é a singularidade, ou seja, apesar de haver uma grande massa, ou que ele chama assim de uns, que a gente pode dizer assim, de uma subjetividade formal, que ele vai chamar até de cristandade no âmbito dele, que seria a cristandade das aparências, o cristianismo das aparências. É importante que o indivíduo se coloque como um singular, que ele seja único, que ele se veja como único. Para isso, o que a gente faz toda uma leitura da transição entre o paganismo ali grego, romano, de Sócrates e o cristianismo moderno, né? E ele acredita que, primeiro, o verdadeiro cristão é aquele que tem a sua própria interpretação da humanidade, da história de Cristo, da Bíblia, muito apoiado também nas teses luteranas, né, que ele vinha de uma família luterana, e que isso significava justamente a construção de uma subjetividade. Ele afirma a verdade é a subjetividade. Bom, por que isso é importante? Porque mais ou menos na mesma época, Nietzsche, que tinha como planos, morreu cedo, mas ele tinha como planos até também fazer uma leitura sobre o Kierkegaard, né? Ficou sabendo dessa figura kierkegaardiana, tem até um livro que fala isso, que fala sobre, se não me engano, Dionisíaco e o cristão e o dionisíaco, né? Ele vai escrever sobre a morte de Deus, ou seja, algo totalmente diverso do que Kierkegaard havia dito, entendendo também que Nietzsche entendia que só houve um cristão, que foi Cristo, e esse morreu na cruz, e que o cristianismo era nada mais nada menos do que platonismo para as massas. Então, essa visão das massas, né, é bem evidente ali naquela época. E Nietzsche falou uma frase famosa chamada, conhecida como Deus está morto, que é uma frase que foi muito mal interpretada, né, dizendo que, claro, Nietzsche era ateu, né, mas a morte de Deus não é uma afirmação teológica, é mais uma metáfora filosófica que carrega implicações, interpretações profundas sobre a moral, a cultura e a existência humana, principalmente no âmbito da Europa, ali da transição do século XIX para o século XX, né? Então Nietzsche ele deflagra com essa frase o declínio da influência religiosa, em particular do cristianismo. Então a morte de Deus representa a perda da base metafísica. Olha só, isso é uma coisa importante. A morte de Deus é a morte da razão, porque esse logos filosófico criou guerras que matou milhares de pessoas. A morte de Deus é o fim da metafísica, que sustentava valores morais e ordem social nessa base religiosa, né? Então, é um desafio à moralidade, já que
Deus e a religião existem, segundo Nietzsche, para a moral, para a moral se fundamentar, porque é através da ideia de Deus que existe também a fundamentação do que é bom e que é mal, do que é certo e que é errado, e talvez até do que é o bem e o mal, né? Então Nietzsche, de um outro lado ali, de Kierkegaard, vai estar falando sobre o super-homem, sobre a superação do homem como uma resposta à morte de Deus. O Ubermensch, ou super-homem, representa o ser humano que cria seus próprios valores independente das normas tradicionais. Ele vê a necessidade de uma autotransformação, de superar as limitações impostas pela moralidade. Como é que isso se relaciona com o humanismo? O humanismo tradicional, com seus valores morais e éticos fundados na cultura greco-romana e no Renascimento, né, implica num apelo ao desenvolvimento de uma ética secular, na qual os seres humanos também agora passam a assumir as responsabilidades pela criação e manutenção de seus valores numa sociedade pós-religiosa. E para isso, Kierkegaard critica também a moral do rebanho, que é nada mais nada menos do que as massas, uma moralidade herdada e imposta pela coletividade e que enfraquece a criação dos valores próprios e, através disso, a libertação, um convite à libertação das amarras morais e convencionais para uma ética que afirma a vida. Né? Bom, por que isso é importante? Porque, por um lado, na contemporaneidade, Heidegger vai fazer essa leitura do fim da metafísica como o fim do humanismo, né? E, por outro lado, Sartre vai fazer uma leitura dessa interpretação mais ligada a um humanismo ateu, mas uma perseveração do humanismo, né? Então, eu vou falar primeiro de Heidegger, porque Heidegger foi um importante filósofo alemão, Kierkegaard, dinamarquês, Nietzsche, Nietzsche, alemão, Heidegger, alemão, e Sartre, francês, né? Então, Heidegger vai falar o seguinte, que na Carta sobre o Humanismo, uma carta em resposta ao filósofo Jean Beaufret, em 1946, Heidegger argumenta que o humanismo tradicional, desde a Renascença até o existencialismo contemporâneo, olha só, Heidegger já está falando do existencialismo contemporâneo porque Sartre ficou famoso na França e Sartre tentou visitar Heidegger para fazer uma entrevista a Heidegger, e Heidegger fala assim, eu não converso com jornalistas, só converso com filósofos, né? Então, ele alega que o humanismo concentrou-se demasiadamente no homem, como sujeito isolado, mas esqueceu a questão fundamental que é o ser, o pensamento originário que Pitágoras, Platão haviam, e até o Aristóteles havia feito com o surgimento da metafísica. Mas Heidegger fala que a metafísica realmente foi esquecida, o ser foi esquecido, e a metafísica deve ser superada através de uma destruição também ontológica, onde houve um esquecimento do ser, uma confusão do ser com o ente, onde o ente são as entidades que estão sendo, né? E entidades entificadas que entificam o ser, como a ideia platônica, como o cogito cartesiano, como a coisa em si kantiana, como a vontade de potência nietzschiana, que Nietzsche tenta o fim da metafísica, mas ele ainda identifica a vontade de potência como algo que significaria o ser. Né? Então, Heidegger sugere que o humanismo tradicional chegou ao seu fim porque não conseguiu lidar adequadamente com as questões ontológicas fundamentais. Isso dá uma ênfase na subjetividade humana e na racionalidade e deixou de fornecer uma compreensão significativa do ser e da relação entre os seres humanos e o mundo. Há então a necessidade de um novo começo, onde o ser humano agora é visto como Dasein, o ser aí, né? Uma entidade que reconhece que tem um ser diferente de todos os outros animais e que, por isso, é um ser no mundo, um ser inseparável do ser humano, um ser jogado, um projeto que contrasta com a visão humanista que muitas vezes trata o ser humano como uma entidade isolada. Então, Heidegger enfatiza a importância de compreender o ser humano como parte integrante do mundo, um mundo que é um conceito fenomenológico, porque mundo não é planeta Terra. Mundo é justamente o quê? O conjunto de ideias que compõem
o nosso ser. E que existem muitos mundos por aí, né? Cada um tem um mundo, cada cabeça é um mundo, né? Bom, já Sartre, ele vai entender que o existencialismo é um humanismo, também de 1946, olha só a sincronicidade, né? Tentando preservar o humanismo como uma ética da liberdade, uma ética da responsabilidade, que Sartre diz: eu sou responsável por mim e por todos, por toda a humanidade, das minhas ações, com base na autonomia e na responsabilidade, né? Então, ele rejeita o determinismo de sistemas filosóficos que sugerem que os seres humanos são produtos de circunstâncias externas, né? E rejeita esse determinismo numa ênfase da capacidade humana de agir e moldar o seu próprio destino, que é o que Camus, outro filósofo que também recebeu o Nobel da Literatura, colocou também de que não existe um sentido da vida, um sentido prévio, porque o existencialismo é encontrar o sentido da vida. E Sartre utiliza um conceito importante que é o de má-fé, referindo-se à autodecepção, à negação da liberdade, enfatizando a importância de fazer escolhas, tal qual Kierkegaard já havia dito também. O sujeito, ele é escolha. E Sócrates já havia dito também. A gente precisa escolher o tempo todo, porque dizem que perguntaram a Sócrates, casar ou não casar? Sócrates disse, se eu caso, eu vou me arrepender. Se eu não caso, eu não vou me arrepender. Mas se eu faço uma coisa, eu me arrependo. Se eu não faço, eu me arrependo também. E é o que Kierkegaard vai dizer. O arrependimento é parte da condição da escolha entre as dimensões ética, estética e religiosa, né? E o que Sartre vai falar que a escolha é o engajamento no mundo. Que aí tem aquela famosa frase que ele diz assim, estamos condenados a ser livres. Engajamento de estarmos condenados a ser livres por termos que escolher. E essa escolha responsável é a nossa liberdade. Ser condenado à liberdade é entender que temos responsabilidade. Então, por mais que a essência humana não seja fixa, e nisso Sartre pega justamente a destruição ontológica de Heidegger, de não colocar uma fixidez no ser, o ser ele se vela e se desvela, aparece e desaparece, a interpretação sartriana é uma perspectiva ainda humanista. Se concilia com o humanismo e o essencialismo, e o existencialismo, na verdade, né? E não o essencialismo, que seria justamente a fixidez de conceitos, a argumentação de aceitar a liberdade como característica fundamental dos seres humanos. Então, o existencialismo é um humanismo, é a busca por reconciliar o existencialismo com a perspectiva humanista, destacando a importância da liberdade e destacando que isso é uma forma de preservar os valores humanistas. Qual a importância de tudo isso? É que na nossa aula, que foi postada ontem, nossa aula assíncrona, eu coloquei o pós-humanismo como uma questão fundamental a ser trabalhada, e agora eu vou falar sobre a questão da vigilância, do dataísmo em Shoshana Zuboff, como um questionamento também da questão da liberdade, né? Então, depois eu vou até colocar na próxima semana um videozinho de uma outra filósofa bem interessante que fala também desse contexto de onde o pós-humanismo também dialoga com o humanismo, mas está aí justamente colocando um transhumanismo, colocando um pós-humanismo em outros âmbitos do que é o ser humano. O ser humano não é mais só carne, como diria Merleau-Ponty na sua fenomenologia. O ser humano também agora é máquina, é carne, é virtual, é um avatar, é um algoritmo e tudo isso, né? Bom, então vamos lá, que a Shoshana Zuboff é justamente a filósofa socióloga que vai encerrar esse nosso percurso aí tão rico que fizemos nesses quase 2 meses de aula, né? Então, vamos lá. Quem foi Shoshana Zuboff? Shoshana Zuboff é professora aposentada de administração de negócios pela Harvard Business School
Uma das primeiras mulheres a ser professora titular da Harvard Business School. É pós-doutora ou philosophy doctor, né, em psicologia social na Universidade de Harvard e bacharel em filosofia pela Universidade de Chicago. Então você vê assim a pluralidade ali que ela traz e que tem tudo a ver com a nossa perspectiva, né? Então ela fala, entre outras coisas, o grande trabalho de Zuboff é falar sobre o capitalismo a era do capitalismo de vigilância. É o grande trabalho dela. Então, o que é a era do capitalismo de vigilância? É uma nova emergente lógica de acumulação capitalista que acontece na internet, se diferencia do capitalismo industrial e do capitalismo financeiro, põe em risco a mesma base do sistema capitalismo, põe em risco a democracia. Então, citando ela, com agilidade, uma nova espécie de poder econômico preencheu um vazio, no qual toda busca, toda curtida, todo clique fortuito são considerados um bem a ser rastreado, analisado, monetizado por alguma companhia, né? Então, essa era do capitalismo nessa sociedade de vigilância se baseia em práticas e premissas operacionais do Google, segundo suas próprias regras. 4 novos usos que são consequências das transições mediadas pelos computadores. 1. A extração e análise de dados, a chamada mineração, né? 2. Customizando e a personalização das nossas redes sociais, né? E 3. Novas formas contratuais devido a um maior monitoramento, aquele contrato que você, quando vai entrar no Facebook a primeira vez, no Instagram ou no X, né? Você, entre outras coisas, falar, eu autorizo compartilhar os meus dados, ou no celular você fala, eu autorizo captar o microfone, eu autorizo fazer chamadas, né? Então, essas novas formas contratuais que estão vigiando a gente, mesmo quando nós não sabemos. Quando a gente fala algo e aparece ali, eu gostaria de comprar uma barraca, e aí aparece aqui no Instagram para eu comprar uma barraca, né? E os outros experimentos contínuos que a gente nem sabe ainda que estão sendo feitos, nem sabe sequer ainda caracterizar, né? Então, o capitalismo da era de vigilância, a era do capitalismo da sociedade de vigilância, é uma expressão nova em grande parte, uma expressão de poder nova em grande parte, não distribuída e questionada. Está constituída pelos mecanismos da extração, mercantilização e controle, ou seja, aquilo que Deleuze e Foucault falaram na década de 80, agora, no século XXI, né? O capitalismo de vigilância é uma nova lógica de acumulação, com uma nova política e relações sociais que substitui os contratos, o Estado de Direito e a confiança social pela soberania do Big Outro. O Big Outro é o grande outro, que é o Big Brother, né? Que o Aldous Huxley e o George Orwell escreveram nas distopias O Admirável Mundo Novo. E qual é a distopia do George Orwell mesmo? Que é aquela lá dos bichos, né? George Orwell ficou famoso por escrever o livro A Revolução dos Bichos, eu acho, né? Chama A Revolução dos Bichos, exatamente. Em 1984 também. É um livro muito interessante também de George Orwell, né? Bom, então, ele, em 1974, que cunha o termo Big Brother, que depois virou esse programa aí que a gente assiste, que é uma maneira de captar também índices de audiência, né, onde você vai lá votar e ainda paga para votar em quem vai ficar ou quem vai sair, mas, na verdade, o que estão vendo? Quem é que está assistindo? Né? Como é que a gente está também controlando, né, até onde o ser humano vai para ser uma celebridade, né? Então, tudo isso é bem interessante no âmbito dessas questões. Então, na história do capitalismo, cada era é regida por uma lógica dominante de acumulação. O capitalismo industrial é baseado na produção massiva no século XX, que chegou ao craque da Bolsa de Nova York em 1927. Né? Já o capitalismo financeiro começa vai para o fim do século XX e continua a se manter através do que? Da especulação, né?
ou seja, você especular através das bolsas, né, que já estava ali no final do capitalismo industrial, você conseguir acumular e ganhar dinheiro através do valor da bolsa, né? E que se desdobra hoje também até nessa questão aí dos bitcoins, né? Que é o dinheiro digital, que em alguns países, se eu não me engano, Zimbábue, por exemplo, não existe mais dinheiro em espécie, porque a inflação é tão grande que só existe um dinheiro digital, imagina só. E a gente pode estar sujeito a chegar a isso também, né? A gente já usa cada vez mais, né, o cartão de crédito e Pix e tudo isso, não tem mais tanto dinheiro fixo, né, em espécie. Né? E o capitalismo de vigilância, que é o início do século XXI, aonde começa principalmente com a revolução das plataformas, né, de streaming e de música, onde o mercado, a indústria musical não produz mais um CD, não produz mais um álbum, agora é tudo baseado vamos dizer assim, enquanto nas audições, nas visualizações que a gente faz através do streaming, né? E o YouTube também revolucionando isso, né? Com, enfim, os vídeos, e você poder ser um youtuber, poder ser um influencer através dessas plataformas, né? E o Netflix, ao final, claro, não conseguiu substituir totalmente, né, a questão do cinema, mas trazendo também essa questão aí da vigilância, né? Trazendo algoritmos que vão dizer assim, sugerir coisas para você assistir, sugerir coisas para você escutar, através do que você curte, né, de quanto tempo você fica ali clicando em alguma coisa, e etc., assim como as redes sociais. Bom, então qual é o objetivo disso? Dar conta de uma nova lógica de acumulação emergente nas redes que compete com a hegemonia do capitalismo financeiro. Então, há um choque, porque o capitalismo se faz de crises, uma crise do capitalismo financeiro, né, que vem sendo substituído pelo capitalismo digital. Né? Então, como é que isso vai prevalecer, como é que isso vai sobreviver? Eu acho que as criptomoedas, por exemplo, se mostraram altamente inseguras nesse sentido. Né? Mas, de alguma maneira, o capitalismo financeiro persevera ainda, né, com a bolsa, né, que continua sendo um importante demarcador, né, dos valores, vamos dizer assim, das empresas que regem um determinado país, um determinado estado, né, ou até a relação entre países, né, também. Se concentra no Google porque é o site mais popular do mundo e pioneiro em Big Data. Eu cheguei a ver, não sei se vocês chegaram a ver, na época que o Google era só mais um buscador, existia outros buscadores, né? Até que o Google se coloca como buscador oficial. Hoje você não busca muitas coisas em outros buscadores, né? Assim. E também foi o pioneiro em uma lógica mais ampla de acumulação. Destaca o Big Data como condição e expressão do capitalismo de vigilância. Analisa como está esta lógica é um modelo para as empresas tecnológicas e mostra a importância individual, social e política desse Big Data. Né? Então, é o dataísmo, na verdade, né? Que também é algo que está sendo falado muito por um outro filósofo chamado Yuval Harari, né? É um filósofo israelense que até aparece de vez em quando lá com o Luciano Huck, né, em entrevistas e tal, mas que ele está vendo mais sob o ponto de vista de também que tem tudo a ver com uma nova humanidade, né? Que não o Homo sapiens vira o Homo Deus, segundo ele, né? Mas aqui, ou seja, que tem essa interlocução com o trans e o pós-humanismo. Né? Então, o Big Data não é uma tecnologia, um efeito tecnológico inevitável, nem um processo autônomo. Se origina no social e é ali onde devemos encontrá-lo e conhecê-lo. O Big Data é o componente fundamental em uma nova lógica de acumulação intencional que tem como consequência o capitalismo de vigilância. Né? Então, eu até cheguei a trazer assim, algumas informações do podcast, das raízes desse algoritmo, né? Mas que agora vão tomar proporções assim muito grandes, né, de controle da nossa liberdade. Né? Então, será que Sartre estava certo? Nós somos livres realmente ou será que estamos agora condenados a sermos cliques, condenados a sermos, entre outras coisas, controlados pelo que aparecemos e não pelo que realmente sentimos, pensamos
enfim. Bom, então, Zuboff fala de 4 usos derivados das transições em rede: a extração e análise de dados, os contratos, a personalização, a customização. Isso aqui eu já falei, na verdade. Bom, então qual é o papel central do Big Other, do Big Data, do Big Brother? A diferença do poder centralizado na sociedade das massas não há escape do Big Other. A não ser que você desligue o seu celular, o seu computador, não esteja aqui falando com a gente, né? Não há lugar para estar onde ele não está, que é o que a gente fala do que aconteceria principalmente com o 5G, né? Cada vez mais na China, por exemplo, sociedades que vigiam o tempo todo, que reconhece o reconhecimento facial de você estar andando ali numa rua e etc. Que foi importante também para a questão da pandemia da Covid, de reconhecer ali quem é e quem não é vacinado no novo contrato social, por assim dizer, né? E, diga-se de passagem, estamos aí numa nova marola aí da Covid, né? Um aumento exponencial de novos casos e tal, mas que agora estamos, graças a Deus, vacinados, né? A conformidade, ou graças à ciência, né, já não é ato de submissão para a massa como no século XX. Não se perde o eu do coletivo, produzido pelo medo e a compulsão. Neste mundo sem saída, os efeitos da conformidade antecipada dão lugar a um novo tipo de automação. Cada um de nós pode tomar um caminho diferente, mas estamos formados pelos interesses financeiros e ideológicos embutidos pelo Big Other que invadem a vida das pessoas, né? Então, é isso basicamente que nós temos aqui sobre esse dataísmo do Big Brother, do Big Data, com a nova lógica de acumulação, que é o capitalismo de vigilância. Uma lógica fictícia emerge como característica dominante do mercado do século XXI. Os dados sobre os comportamentos dos corpos, das mentes e das coisas ocupam seu lugar em um índice dinâmico universal em tempo real, dentro de um domínio global e de coisas conectadas. Todas as coisas conectadas, a internet das coisas, né? Eu faço e a luz apaga ou acende, eu falo com a Alexa e digo, Alexa, faça uma lista de compras para mim, ou eu falo com o chat GPT, diga qual roteiro ou qual programação eu devo fazer quando eu for viajar para São Paulo, e assim por diante, né? Então, entre outras coisas, para finalizar, segundo Zuboff, este novo fenômeno produz a possibilidade de modificar os comportamentos das pessoas e das coisas, tendo como objetivo o lucro e o controle. Na lógica do capitalismo de vigilância, não há indivíduos, só o organismo mundial e todos os elementos menores dentro de si. Bom, pessoal, é isso então. Um fruto da globalização, onde nós podemos ter aí a glocalidade como contraposição a tudo isso, e isso implicaria novos estudos e novas perspectivas filosóficas, mas que eu deixo aqui como recomendação, por exemplo, ler o Manual Antirracista da Bárbara Carini, uma professora baiana da UFBA, né, onde ela coloca que a maneira como nós podemos fugir disso é nos voltarmos às nossas ancestralidades, às nossas etnias, à nossa pele, a luta contra também como essa sociedade ocidental está exportando essa cultura, né? E valorizando, então, as nossas raízes nordestinas, nossas raízes caboclas, nossas raízes que nos fazem, entre outras coisas, seres, vou falar assim, seres sentipensantes, que sentem e pensam, e que são, entre outras coisas, amefricanos, por assim dizer, que tem essa raiz afrodescendente, essa raiz indígena, e que o ancestral é o futuro também, e que deve valorizar. Então, acho que seria isso. Vocês tiveram aí, se eu não me engano, palestras sobre etnomatemática. Valorizar, então, o que há de local brasileiro sobre a nossa profissão enquanto matemático, sobre a reflexão que vocês serão, né, professores de matemática, e a reflexão diferente disso que se impõe como vigilância, né? A nossa liberdade, talvez, nosso lado humano ainda seja esse. O nosso lado transhumano é aceitar que nós temos um celular, nós temos desde ter um óculos,
e de ter próteses que vão nos fazer meio ciborgues, meio mais ainda, que pensem e sentem aquilo que são, né? Então, esse é o caráter profético que todas essas filosofias também nos dão, um certo futurismo, mas que a gente já vê aí nos coisas que aconteciam nos livros e coisas que hoje acontecem nos filmes e séries, como Upload, não sei se vocês já assistiram, uma série super interessante. Tem uma outra série muito interessante na Netflix, que é, esqueci agora o lugar, os lugares, uma coisa assim, que também fala um pouco sobre isso, sobre como é que vai ser quando morrermos, né? Será que vai sobrar desse nosso algoritmo, dessas nossas heranças que estamos deixando aí nas redes sociais, um avatar de nós, um holograma de nós? Eu mesmo cheguei a ver, quando eu estive em Brasília, no Museu do Kubitschek, o holograma do Kubitschek ali interagindo com a gente. Museu do Ayrton Senna, em São Paulo, ainda não fui, mas quero ver o holograma do Ayrton Senna, perguntando, conversando. Então, tudo isso são coisas que partem justamente dessa relação entre o que há de divino aí no algoritmo e o que há de humano, né? Enfim, não sei se divino seria a palavra certa, mas que leva o homem a pensar em ser Deus, ou que leva o homem a manipular não só a morte, de alguma forma, mas também o genoma, né, a genética, que cada vez mais pode nos fazer ter uma vida mais longa, com menos doenças. Eu acho que, independente da religião e credo de cada um, todos queremos viver cada vez melhor, né? Então, é basicamente isso, né, que eu tenho a dizer. Espero que tenham gostado assim das nossas aulas no geral. Na semana que vem vamos ter uma revisão. Peço que vocês, primeiro, façam a prova e depois da prova, que é a prova individual, façam a avaliação, que vai ser importante, a autoavaliação, no caso, que vai ser levada em consideração para as notas que eu quero semana que vem. Aí eu acho que eu vou colocar todas as atividades lá, que mesmo as que vocês já fizeram, as que não fizeram, me contactem ou pelo Moodle ou por WhatsApp, para que eu corrija o que não foi corrigido ainda, e para que na semana que vem, quem fez tudo consiga ter a nota mínima para ser aprovado, e quem não fez, fazer a recuperação para conseguir também a aprovação. É isso então, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a falar, perguntar, a hora é agora. Ok, Wendel, pode perguntar. Essa prova ela terá quantas questões? A prova de hoje tem 6 questões de múltipla escolha. A prova da semana que vem vai ser só uma questão, mas a questão vai ser justamente para resumir toda a disciplina que foi feita, né? Então essa é a condição, né? E aí vai ter alguns critérios, como mínimo de páginas, mínimo estrutura, que vai ser uma forma estruturada mais ou menos na forma de relatório, enfim, aí vai ser outra questão, né? Mas a prova de hoje tem 6 questões de múltipla escolha, com algumas com textos mais longos, outras com textos mais curtos, 4 questões onde você tem que falar qual é a alternativa falsa, né? Então, isso eu acho que fica mais legal, porque quase tudo que está sendo dito aí é verdadeiro, mas vai ter uma ali, mais ou menos uma casquinha de banana para você, opa, essa é falsa, é aqui que eu vou acertar, que é aquela que está falando alguma coisa mais absurda, né? Equivocada. E, por fim, uma só questão verdadeira, onde você vai colocar a questão verdadeira, que é a questão mais simples, que fala muito sobre a aula de hoje. Então, é importante assistir essa aula de hoje, como vocês assistiram, para fazer essa avaliação, tá bom? É isso, então. Agradeço mais uma vez, né? Peço desculpas pelas minhas falhas também. É muito difícil lidar. Eu tinha planejado uma disciplina de... A data da prova é até domingo, tá bom? E eu vou colocar a data de todos os outros exercícios também até domingo, para facilitar, né? Vou aceitar ainda tudo que não foi feito até domingo, desde que vocês me mandem uma mensagem falando: professor, fiz todos os exercícios, corrija novamente tal e tal exercício, eu vou lá e corrijo. Eu não tenho como ficar olhando todo dia todos os exercícios, né? Mas tudo que foi enviado até agora, até o último exercício, eu corrigi. Mas se tem algum exercício lá atrás que não foi feito, aí eu preciso de uma cutucada de vocês para resolver, tá bom? Então, até domingo.
como é uma prova de múltipla escolha é mais fácil, dá para fazer em 1 hora, eu calculei esse tempo, né? E fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Mesmo quando vocês estiverem fazendo as provas, se quiserem me mandem um WhatsApp, eu tentarei responder o mais rápido possível, tá? Eu vou fechar aqui, então, a gravação. Então, como eu vinha falando, eu tinha pensado numa disciplina de 1 mês, mas ficou uma disciplina de 2 meses, e o que é melhor, que a gente fez com mais calma.